O ouro e o bronze, por um olhar desatento, pode parecer igual ou iguais. Pode até ser aquilatado o mesmo valor. Mas não troque o ouro pelo bronze. Olá, queridos, eu quero compartilhar com você hoje uma porção da palavra do Senhor que está registrado ali no livro de 1 Reis, no capítulo 14, versículo 21, que diz assim: E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém. Versículo 25. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. E também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Que notícia interessante essa que acabamos de ler. Roboão é filho de Salomão, que durante sua vida acumulou riquezas incalculáveis. A Bíblia diz que todo ano Salomão recebia pelo menos uma carreta, 30 toneladas de ouro, só de impostos. Então você faz ideia da riqueza que Salomão adquiriu. Mas a Bíblia diz que quando ele morre, seu filho Roboão vai reinar em seu lugar. Roboão tem apenas 41 anos de idade e vai reinar 17 anos em Jerusalém. Assim que ele começa a reinar, 5 anos depois, o rei do Egito, Sisaque, vai invadir Jerusalém e vai tomar posse dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei. E o texto diz que ele vai levar tudo que tem pela frente. É um furacão que está passando por Jerusalém, levando todas as posses, todas as riquezas que Jerusalém adquiriu e juntou durante o reinado de Salomão e até o reinado do seu filho Davi. Mas eu quero pensar com você em algumas questões que esse texto traz para mim e para você hoje. Ele começa a reinar e 5 anos depois. Ora, 5 mais 17 ou menos 17, porque é o tempo total que este homem vai reinar em Jerusalém, dá uma diferença de 12 anos. E eu já vou te explicar a diferença desses 12 anos e aonde eu quero chegar com isso. Segura um pouquinho aí, não sai desse vídeo não, segura um pouquinho, ele vai edificar a tua vida. A Bíblia diz que no 5º ano, Sisaque entra e ele rouba tudo. Mas a primeira coisa que Sisaque vai roubar de Israel, de Jerusalém, de Roboão, o que ele vai roubar, primeiro, é os tesouros da casa do Senhor. O que isso fala para mim e o que isso fala para você hoje? E quais os cuidados que nós precisamos tomar? Se você for estudar a história de Roboão, você vai descobrir que Roboão não seguiu exatamente nos passos de Davi, o seu avô. Não seguiu a Deus como deveria ter seguido. Muito, porém, pelo contrário, ele seguiu num caminho totalmente errado, totalmente contrário à vontade de Deus. E olha só, que coisa interessante nós descobrimos na palavra do Senhor. Que a primeira coisa que este homem vai perder, que este rei, que esse monarca vai perder, são os tesouros da casa do Senhor. E isso fala de valores espirituais. A primeira perda, a primeira coisa que Roboão vai perder é a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus. E esta é a maior perda do ser humano, perder a sua intimidade e o seu relacionamento com Deus. Quando você começa a perder a sua intimidade com Deus, você já está caminhando numa direção que vai perder tudo que você tem, porque os nossos maiores valores são os espirituais. Os tesouros espirituais são os tesouros da casa do Senhor. Na sequência, o texto informa que ele perde também os tesouros da casa do rei. Ora,
Primeiro ele perde a intimidade com Deus, primeiro ele perde o relacionamento dele com Deus, e depois ele perde os seus tesouros familiares, os seus tesouros pessoais. Se você for analisar, a história dele é bem diferente da história de Jó. Jó perde todos os seus valores materiais, mas Jó não perde a sua intimidade com Deus. Jó não perde o relacionamento com Deus. E aliás, uma hora ele vai dizer, ainda que ele me mate, eu esperarei. Então Jó perde todos os seus valores materiais, todos os seus bens, mas Jó não perde a sua intimidade com Deus, bem diferente deste jovem chamado Roboão, que perde, primeiro, valores espirituais. Sabe, parou de orar. Já nem para almoçar o camarada ora mais. Sabe aquela oraçãozinha que o pessoal faz por aí? Vai sentar na mesa e ele fala, Senhor, tu és joia, abençoa esta boia. Tem gente que leva isso na brincadeira, mas está falando sério. Consegue dormir sem orar. Consegue acordar e não orar. Meu Deus, como nós somos relapsos nos cuidados que nós devemos ter com a nossa vida espiritual. Passamos a semana inteira sem correr os olhos pelas Sagradas Escrituras. Passamos a semana inteira sem termos um momento de comunhão. Passamos um ano e não fazemos um jejum. E aí você vem dizer para mim, não pastor, eu fiz um jejum de Coca-Cola. Pelo amor de Deus, meu irmão, isso não é jejum, isso é propósito. Faça a coisa direito. Certa vez Caim quis oferecer um sacrifício, Deus falou, se você proceder corretamente, eu vou receber. Então se você quer que Deus receba o teu sacrifício, se você quer que Deus receba a tua adoração, o teu louvor, faça de forma correta, porque existe a forma certa de se fazer a coisa certa. Depois que ele perde o relacionamento com Deus, ele vai perder também os tesouros da casa do rei. Aí ele perde tudo. Aí ele vai perder os filhos, aí ele vai perder o patrimônio, aí ele vai perder o emprego, vai perder a esposa. Sabe, querido, chegou a hora, chegou o tempo, e agora, e é já. O momento é esse, de você despertar, antes que o inimigo das nossas almas leve tudo o que você tem. E olha que ele não brinca, ele não perde tempo, ele é astuto, ele é ligeiro naquilo que ele faz. Ele vai começar a roubar primeiro a tua intimidade com Deus e na sequência ele vai roubar tudo que você tem. Oh meu Deus, como nós precisamos despertar para esse tempo, para esse momento, esse último momento da igreja na face da terra. Olha o que o texto diz. E tomou também todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Ora, Salomão, por ter tanto ouro, a Bíblia diz que a prata chegou a valer como pedra, não tinha mais valor, o cobre não tinha mais valor. Então, quando Salomão queria fazer alguma coisa para gastar o ouro que ele recebe, ele vai fazer garfo, vai fazer colher, ele vai fazer taça, ele vai fazer uma série de coisas. Mas o texto diz que a criatividade de Salomão, ela não é pouca e não é pequena, assim como a riqueza do rei. E ele vai produzir escudos de ouro. E esse escudo, aquilo que o soldado vai colocar diante de si, preso pelo seu antebraço, para se defender do inimigo, do ataque de uma lança, de um dardo, de uma flecha. Esses escudos não são para ir para a guerra, são apenas para os desfiles cívicos da nação. Estamos aí, então, diante do cenário do 7 de setembro, quando os nossos soldados, nossos bravos soldados, que estão desfilando, eles estão bem aparentados, barba feita, cabelo cortado, uniforme impecavelmente passado, o coturno brilhando, a fivela do cinto igualmente. E se tratando de Roboão, os soldados vão estar com um escudo de ouro, para que o desfile seja então impecável, deslumbrante. Mas a Bíblia diz que depois de todas essas coisas,
Isaac também roubou os escudos de ouro. Olha, ele roubou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Mas a Bíblia diz, o grande problema, é claro, eu sei, você vai dizer, pastor, mas isso é muito dinheiro. Sim, eu sei. Mas o problema maior vem agora. Porque ele perdeu o tesouro, ele perdeu o ouro, perdeu o relacionamento com Deus, perdeu os tesouros da casa do rei, perdeu agora os escudos. E qual é o insight, qual é a desculpa, qual é a manobra que Roboão vai achar para manter as aparências? A Bíblia diz que ele manda fazer escudos de bronze. Perdeu os escudos de ouro, mas ele quer manter as aparências. Então ele manda fazer escudos de bronze. Então imagina agora você, os soldados desfilando no reino, a população em volta assistindo o desfile, e elas olhando para aqueles escudos de ouro. Mas aí, ela vai descobrir que não é ouro. Já pensou aquela mãe chegando em casa e falando, meu filho, eu estava lá no desfile hoje, que coisa linda, olha, aqueles escudos de ouro, que brilho, que glória, olha, que rompante, que graça, quanta riqueza o nosso reino. E aí o filho fala, né? É, mãe, é verdade. Ô meu filho, que ânimo é esse? Você tem que ficar feliz. Aí ele vai dizer, mãe, eu estou aqui conjecturando, né? É, mãe, eu não podia falar não, mas mãe, guarda segredo, não conta pra ninguém, mãe, não conta pra ninguém. Mas mãe, aquilo não é ouro não, mãe, aquilo é bronze, mãe. Roboão mandou fazer bronze, porque o ouro, Isaac levou tudo. Que é isso, meu filho? Não digo uma coisa dessa. Isso é ouro, sim. Não, mãe. Acredite, é bronze. Eu mesmo tenho que ficar pulindo lá para aquele negócio perder brilho. Porque o bronze, ele escurece. Assim mesmo, irmãos, tem muita gente vivendo hoje de aparência. Talvez você esteja vivendo de aparência. Um casamento de fachada. Um relacionamento só para, como se diz, inglês ver. Talvez você esteja vivendo apenas a aparência. Está na igreja, canta no coral, canta no ministério de louvor, prega, mas você sabe que a tua vida não é ouro há muito tempo. Sabe quanto tempo Roboão consegue manter esta farsa? 12 anos. Durante 12 anos, Roboão consegue viver um engodo, um engano. É aquele camarada que na igreja ele é um santo, mas já está há 12 anos sustentando uma família paralela, tem um casamento paralelo, tem um outro relacionamento. Ele vive uma vida dupla. As pessoas olham para ele e imaginam uma coisa e não têm ideia do que ele realmente está vivendo. A boa notícia é que Deus não quer que você continue vivendo de aparências. Tudo que esse Isaac roubou, tudo, absolutamente tudo que esse Isaac roubou, Deus pode restaurar na tua vida. Você só precisa de uma coisa, meu irmão: restaurar a tua aliança com Deus. Você precisa fazer o caminho de volta. E a palavra diz, lembra-te de onde caíste. Volta lá onde você caiu e faz tudo de novo. Começa de novo a sua caminhada. E aí, na medida que você for recuperando os valores espirituais, na medida que você for recuperando os valores eternos, Deus vai te restituindo tudo que você perdeu. Creia nesta palavra, porque hoje Deus está falando com você. Eu sei, estou gravando aqui num sítio, estamos gravando aqui nas margens de um rio, e esta gravação vai ficar registrada lá no canal, e eu sei que de repente você está vendo algo que alguém te compartilhou, que já foi compartilhado por dezenas de vezes, por dezenas de pessoas. Mas o fato é que a palavra de Deus é viva e ela está falando com você onde você está, e o teu coração está queimando, exatamente porque Deus está falando com você. E o que você precisa fazer? Decidir hoje. Deixar, permitir Deus mudar a tua história. Porque você pode, sim,
ter um final feliz. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê força para que você tenha hoje a coragem, a determinação de se levantar e voltar em direção à cruz. Jesus disse: quem quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Deus te abençoe.